Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos ao vivo, direto do nosso canal no YouTube, ADEC TV Oficial. Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais, exatamente às 20h02, e hoje nós vamos falar no painel teológico o Sermão das Bem-aventuranças. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Com muita alegria queremos saudar todos vocês com a paz do Senhor, dizer que vocês são muito bem-vindos juntamente conosco, vários irmãos conosco aqui já, e já queremos pedir, dentro da possibilidade, para os irmãos copiar esse link e compartilhar aí com mais pelo menos uns 10, como nós temos costume, e nós vamos a partir desse momento falar da palavra de Deus. Quero dar boas-vindas ao nosso painel teológico aqui, ao nosso pastor presidente, pastor Eliseu, pastor Wellington, pastor da Assembleia de Deus no bairro Esplanada, e o professor Joás. Vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. Obrigado, pastor Wellington, pastor Eliseu, professor Joás, é muito bom tê-los aqui. Quero convidar o pastor Wellington para estar orando conosco, e daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo, então, o nosso painel teológico dentro desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Pastor Wellington, por favor. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos reunimos neste lugar. E nesta oportunidade, Senhor, queremos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos companheiros que aqui estão presentes, para juntos, ó Deus, falarmos acerca da Tua palavra. Queremos pedir também a bênção do Senhor sobre cada um que se encontra ligado aqui nesta programação. Continue abençoando a casa de cada um, a família de cada um. Ó Deus, abençoando o professor Joás, pastor Gilberto, pastor presidente, pastor Eliseu Ferreira Coelho, assim como todas as famílias aqui representadas. Nós suplicamos a bênção do Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante este período de estudo da Tua santa e poderosa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, está escrito assim, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, e pode ler juntamente conosco, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, e depois nós vamos começar a comentar esse texto aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Graças a Deus. Pastor Eliseu, pastor Wellington, Joás, nós estamos diante de um tema aqui muito importante, e nós vamos começar num contexto histórico aqui, pastor Wellington, pastores aqui, para a gente começar a falar desse capítulo 5 de Mateus. Jesus, a multidão apertou Jesus, Jesus sobe no monte, os seus discípulos aproximam, e ele abre a boca e começa a ensinar os discípulos. O que eu acho fantástico nesse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é a instrução prática de Jesus para os seus discípulos. Instrução prática, né? É disso que se trata, né? Parece que é um código de ética que ele está apresentando, né? E esse código de ética, né, como todo código de ética, ele vale para um grupo de pessoas, né? Ele é próprio de um grupo de pessoas. Existe código de ética de ramos de profissões e de várias coisas desse tipo, né? No mundo empresarial, né? Cada empresa tem seu código de ética. No caso, Jesus está falando do código de ética do reino dos céus, né? Então, todo aquele que se diz cidadão do reino dos céus, né, cidadão dos céus, ele deve se portar dessas formas aqui que ele vai apresentar aqui, né? É claro que hoje a gente vai só começar, né? Eu acho que esse código de ética que o professor Joás está fazendo menção aqui, é claro que abrange aí do capítulo 7, aí, do 5 até o final do 7º, aí, que vai abranger todo esse assunto aí.
Mas hoje, como já foi falado aqui, nós vamos comentar aí apenas alguns versos, né, desse Glória a capítulo. Deus. Só colocando também a questão do código de ética, né, que existe para qualquer setor, seja empresarial ou qualquer comunidade ou associação. Aqui se trata do reino dos céus, que é o mesmo que reino de Deus, né, esse contexto. E embora esse reino não seja físico ainda, né, nós já gozamos deste reino. Isso que eu acho importante, interessante, porque nós já vivemos o reino de Deus dentro de nós e nós já estamos inseridos espiritualmente neste reino de Deus. Isso é importante observarmos. E claro, no futuro nós estaremos, né, gozando de todas essas bênçãos aqui, inclusive bem-aventuranças, né, que elas serão completas no futuro. Eu gosto desse texto, pastor Edo, pastor Eliseu, Joás, exatamente porque vai o contrário, pastor, do que a gente tem visto ultimamente com relação a esse evangelho da prosperidade tão falado que a gente está vendo aí. Não que a prosperidade não seja divina, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que é a inversão de valores. E Jesus vem falando totalmente ao contrário do que os homens pregavam, principalmente na questão de perseguição, de serem injuriados, de serem perseguidos, não revidar. Então, como eu falei no início, Joás, é um contexto bem prático, e Jesus quer dar essa praticidade, essa aula prática para os seus discípulos. Né? Enquanto tem a aula teórica, né, que Jesus fala de uma forma teórica, aqui não, aqui ele está falando de uma aula prática aos seus discípulos. E muito inteligível, né? Muito. Muito. Prático e inteligível. Jesus não está trazendo nada assim estupendo, né, de questões teológicas em si. Apenas questões práticas mesmo da vida cristã. Quando eu fui convidado, pastor Gilberto, para participar com vocês, eu fiquei muito feliz e louvei a Deus pelo tema, porque diante do que nós estamos atravessando, nós como cidadãos dos céus, não precisamos nos preocuparmos. Não. Né? Nós temos um general, um rei deste reino, e nós estamos com certeza guardados por ele e esperançosos, né, de que ainda assumiremos todas essas bem-aventuranças, tomaremos posses dela ainda no futuro e outras já gozamos dela aqui, né? Glória a Deus. E é bom a gente lembrar disso, né? Vamos lá então, vamos trabalhar esse texto, pastor Eliseu, vamos lá então? Nós já estamos trabalhando, mas vamos adentrar um pouquinho aqui. Pois bem, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte. Os discípulos chegou perto dele e ele começou a ensinar, dizendo... Vamos situar aqui, era mais ou menos uma multidão que é difícil a gente falar quantos estavam ali. Mas por se tratar de multidão, a Bíblia fala de um número bem, vamos falar aí, uns 2.000, 3.000 mais ou menos. Né? A gente não pode falar quantos não, a Bíblia não fala. Mas por ser multidão, o que eu quero destacar aqui é a força desse sermão, como Jesus aplicava a pregação do Evangelho naquela época, né? E como as pessoas entendiam claramente o que Jesus estava falando. É o que o pastor Edo falou, não veio nada assim anormal, nada absurdo, não. Falou um evangelho simples, de uma forma audível e de uma forma que todos entendiam o que ele estava falando. Vamos destacar isso aqui primeiro para a gente começar? Uma das coisas que eu achei interessante, que quando Jesus, ou melhor, né, quando Deus chama Moisés e vai dar a ele os 10 mandamentos, sobe no monte, né, manda que Moisés subisse ao monte para trazer para eles, então, para o povo de Israel, os 10 mandamentos. É interessante porque aí a gente vê hoje, ou no tempo de Jesus aqui, Jesus também subindo ao monte, mas não para desfazer o que foi feito de Deus para Moisés, mas eu acho que ainda até para apertar um pouquinho mais. Né? Se a gente vai analisar aí os mandamentos, a gente vai ver que parece não, Jesus ele dá uma arrochada um pouquinho maior, né, nessa questão aqui dos mandamentos. Né? E eu acho interessante essa subida ao monte aí, justamente para poder implantar a lei, né? Isso é muito bom. Embora não fale a quantidade, né? Mas se a gente observar também outros episódios, né, onde a multidão saía ao encontro de Jesus, nós vamos ver que eram
muitas pessoas, uma multidão, né? E quando você vê o versículo de número 2, né? Falando e abrindo a boca, né? Exatamente que ele está aumentando o tom de voz, né? Ele está aumentando o tom de voz, muito provável, para que todas as pessoas pudessem ouvi-lo. Você observa que ele direciona mais aos discípulos. Se você for analisar bem o texto, tem uma grande multidão, porém os discípulos aproximam de Jesus, vão para mais próximo de Jesus e abrindo ele a sua boca, ou seja, aumentando o tom de voz, né, para que todos pudessem ouvi-lo. Muito bom. Vamos lá então. E aí depois que Jesus faz toda essa introdução, o escritor, Mateus, né, ele começa a falar. E ele passou a ensiná-los dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que ensinamento, Joás? Humildade parece que é a base desse código todo aí, né? Basta você ver algumas de nossas traduções, né? Duas dessas bem-aventuranças, né? Aparecem traduzidas como humildade em algumas traduções nossas, né? Então deve ser importante, né? Humildade deve ser algo de suma importância para os cidadãos do reino, né? Então e você olha a solenidade, né? O tom solene com que ele fala, né? Pastor Wellington pontuou, né? Abrindo ele a sua boca, começou a ensiná-los dizendo, né? Parece que é redundante, mas é uma tradição rabínica, né? Quando o tom é solene, usa essa imagem de redundância, né? Para dizer que o que o sujeito vai falar daqui em diante é de suma importância, é muito importante. Abre bem os ouvidos, né? E a primeira coisa que ele fala é humildade. Deve ser importante demais, né? Começar pela humildade. E a Bíblia fala muito de humildade, né? Inclusive o próprio Cristo é exemplo de humildade. Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, ele começa falando isso, aos versículos 5, se não me falha a memória, ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que sendo servo, olha, servo aqui é conotação de humildade, humilhou até a morte de cruz, sendo obediente, né? Então, assim, quando a gente fala desse quesito humildade, vamos falar assim, é o carro-chefe aqui do sermão. Jesus já começa a falar dessa humildade, totalmente o contrário do que os homens vivem hoje, né? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Eles sabem que, igual o que o senhor acabou de dizer agora, somos vasos de barro. Peraí, vaso de barro, quebra à toa, não tem quase valor nenhum, mas agora o conteúdo, né, são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Talvez a melhor tradução seja, bem-aventurado aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Ou seja, aquele que fala assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, se Deus não estiver comigo, não tem saída, não tem... eu acho mais ou menos por aí, eu acho interessante demais. É a dependência, né, pastor? Voltamos nesse ponto. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse chorar aqui, eu pesquisei aqui, está aqui, ele vem de um verbo pentel, que significa prantear ou lamentar por alguém. Não é simplesmente eu chorar sem motivo, pastor, é lamentar e chorar por alguém. Aí Jesus está ensinando também o poder da intercessão, né? Não é simplesmente chorar em vão, ou chorar por algo da gente mesmo, ser egoísta. Jesus está mostrando o poder de ajudar outras pessoas, de interceder por alguém. Foi o que ele mais fez por nós, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui? Como o senhor já mencionou aí, né, na verdade, o seguinte, não somente, né, o choro por alguém no sentido de intercessão, né, como perca de alguém, ou chorar Exato. porque alguém está sofrendo tudo, mas eu creio que Jesus também aqui quer dar-nos uma lição espiritual, no sentido de chorarmos pela nossa situação espiritual. Quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, desprovido de qualquer arrogância, né, em relação a guardar os mandamentos e serem ricos, aí Jesus está dizendo, olha,
bem-aventurados que choram. Eu creio que também aplica a questão espiritual. Chorar pela situação espiritual que cada um de nós somos sem a graça de Deus. Sabe? Eu acho que é muito aplicável aqui também, e com certeza, né, Jesus quis demonstrar também, mostrar para nós essa lição, na questão espiritual, que é preciso chorar pela nossa condição espiritual e também pela condição espiritual da humanidade. Né? Posso completar isso aí? Achei interessante, cheguei Completa até a aí, anotar pastor. aqui. Cheguei até a anotar. O choro denota a condição da impotência frente às questões impossíveis. Após reconhecer a condição de miserabilidade espiritual, a reação do homem é o choro. Não tem outra saída. Ao ponto dele falar assim: puxa vida, eu sou miserável mesmo. Eu dependo, eu sou totalmente, eu sou impotente, não tem possibilidade alguma, eu dependo de Cristo. Então aí entra a questão de entender mesmo a miserabilidade espiritual, ao ponto de falar: puxa vida, não tem outra saída, eu tenho que chorar. Esse choro aqui. Ó. Pastor, tem dois extremos aqui também. E isso é psicologicamente provado, que a gente chora por um momento de extremidade de tristeza e chora também por um momento de extremidade de muita alegria. Tristeza quando está perseguido, quando está sendo injuriado por um monte de coisa, e nós somos consolados por isso. E chora de alegria também quando nós lembramos do céu. E por esse motivo também nós somos consolados. Agora, por exemplo, nós estamos chorando por esse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo nós choramos de felicidade sabendo que o reino do céu está próximo de nós. Olha que complexidade é isso. É os dois extremos. E tanto em um como o outro, o crente é consolado. Isso na prática, né, retornando inclusive que é o que o pastor presidente falou, você já deve ter sentido isso no momento da sua intimidade com Deus. Quando você começa a orar e começa a lembrar do seu estado, quem você é diante de Deus. Aí vem esse sentimento de choro, pastor. Poxa vida, eu não sou ninguém diante de Deus. Não é no sentido de autocomiseração, não. No sentido de dependência, saber que sem o Senhor não dá. Reconhecer o nosso estado, né? Isso é muito, na prática, isso a gente observa muito bem isso. Joás, você vai falar agora, mas deixa eu só destacar um negócio aqui, que nós estamos nessa era coach aí, que todo mundo fica falando e tudo mais, etc, etc. É bom lembrar isso, que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro da ajuda do alto. Faz toda a diferença, né? Joás, vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O pastor Lorival falou um negócio interessante. 8 bem-aventuranças e 8 recompensas. Não tem nenhuma dessas aí que fica sem recompensa no final. Verdade. Né? Sobre esse choro, né, o pastor Eliseu falou algo que é muito próprio. Esse choro ele tem a ver com contrição, né? Não tem a ver tanto com tristeza, tanto com pesar. Tem a ver com contrição, né? Eu me reconhecer diante de Deus, né? Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, né? Eu me reconhecer pequeno demais, aí eu vou a Ele contrito, né? Quebrantado. Os contritos, né, de coração. Esse é o choro que está aparecendo aí. E o pastor Wellington fez uma colocação muito bacana também, porque essa segunda bem-aventurança está linkada com a primeira. Né? As duas estão linkadas, tem tudo a ver uma com a outra. Né? Essa contrição é o reconhecimento da pobreza de espírito, né? De saber que espiritualmente não é grande coisa. Né? E assim, não dá para ficar distante a crítica ao fariseu. Né? Lucas 11, 46, né? O próprio Senhor chora por causa do fariseu. Né? Ele diz: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos além de suas forças, mas vós mesmos nem sequer com um dedo tocais nos fardos. Né? Gente que ensinava o que não praticava e nem tinha intenção nenhuma de praticar. Né? Então, e pousava de santo. Era essa a religião da época, né, que Jesus estava apresentando algo muito melhor. Né? Então, esse contrito e esse humilde, né, esse pobre de espírito,
é aquele que chora, sim, né? Mas porque se reconhece pequeno diante de um rei tão grande, né? Sobre choro, né? Tem um filósofo que todos nós ouvimos o tempo todo, né? Cortella, né? Ele fala que chorar não é coisa de gente pequena, chorar é coisa de gente, né? Então todo mundo chora, né? Ricos, pobres, né? Crentes, Todos. ateus, todos choram. O que acontece é que esse tipo de choro, de contrição, do qual Jesus fala, não fica sem recompensa, né? Verdade. Leia Salmo 56, leia Apocalipse 21, você vai ver, ele enxuga dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa. O profeta Isaías fala sobre isso também, o messiânico, né? Se a gente for olhar lá, Isaías 61, versículo 1 e 2, vai falar lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Glória Isaías também, no 57, versículo 18, vai falar: eu tenho visto tudo o que fizeram, mas assim mesmo vou curar sua doença. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza pelos seus pecados. Então, é contrição. Eu acho isso bacana demais, porque tem aqui, o texto está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Ora, por Cristo. Não tem por outra pessoa. A retribuição do meu quebrantamento de coração, da minha contrição, ela vem de Deus. E é o próprio Jesus que vai nos recompensar com esse coração contrito, com esse coração que chora. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós já falamos dois tópicos aqui, o terceiro conheço, né? Os pobres de espírito, os que choram, e agora os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Joás. Que terra é essa? Herdarão a terra, né? Certamente aquela terra onde o rei vai governar de fato, né? E de direito para sempre, né? Sobre todos. Não vai ter nada que não esteja sobre o seu reinado. Porque a gente já introduziu isso aqui falando que o reino já foi inaugurado, né? E o reino foi inaugurado a partir daí mesmo, né? Nesses primeiros dias de ministério do Senhor Jesus, né? O seu antecessor, né? O seu arauto disse que eram para se arrependerem porque o reino de Deus estava perto, né? E depois do batismo do rei, né? Ele foi batizado, passou pela tentação e foi inaugurar o reino, né? E aí a mensagem é outra: o reino de Deus já chegou e está entre vós, né? O reino de Deus está acontecendo na igreja de Deus. Por isso que todo sermão de Cristo é sobre o reino de Deus, a implantação desse reino, né? Como viver nesse reino, quem é desse reino, como se comportar, né? Exatamente sobre isso, né? Isso é muito bom, pastor Eliseu. Com certeza. Quer ver uns exemplos na Bíblia? Quem são os mansos? O profeta Isaías, messiânico, o que ele vai falar? Isaías 29, 19. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O salmista vai falar: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor e os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. O salmista também, 37, 11, vai dizer: mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância. Olha que bom. Se a gente for olhar também, né, lá em Mateus 11, 29, vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí ele vai falar aqui que ele é o principal manso aqui, né? Que sou manso e humilde de coração, e aí encontrarei o descanso. Esse descanso aí aponta para a eternidade. Vou falar 2 pontos aqui, pastor Eliseu, que vai corroborar com os textos que o senhor leu aí.
Isaías 53, quando fala que Jesus foi considerado, né, o próprio Isaías falou isso, como uma ovelha muda levada para o matadouro. Olha que exemplo de humildade e de mansidão. E ele não abriu a sua boca. E o sentido desse versículo também, né, não é apenas manso no sentido de gentileza, né, de amável, submisso, está mais ligado à humildade. Novamente volta-se, né, ao termo mais próximo do original para humildade, que é defender a justiça com mansidão. Sim, eu Não é, dizia não é que, interessante isso? Eu dizia que os dois, no começo, né, que 2 textos são traduzidos como humildade, né, o verso 3 e esse verso 5. Exatamente. Lá no verso 3, aquela humildade é própria de alguém que não se apega à posição, à riqueza, à fama, né, fortuna. Essa humildade aqui é de alguém que se apega à suavidade, à leveza, à gentileza, né? E que sabe que não é autossuficiente, né? Não é, além de se apegar, defende. Isso. Ele sabe que tudo vem dele, tudo é dele, por ele, para ele. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos, né? É dele toda a honra, toda a glória. Romanos 11, né? Tudo é em prol do rei, né? Tudo é pelo rei, para o rei, né? Então ele não é, esse humilde aqui não é autossuficiente, né? A sua suficiência, a sua força está no rei. E olha que interessante, Joás, isso vem de um verbo também, essa mansidão aqui, de praus, do grego, tá? E que é gentileza, bondade de espírito. E a Simone falou um negócio muito interessante, nós temos que destacar isso. Se a gente lê em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, o Espírito Santo agindo em nós, né? Com certeza. Glória e a ai Deus. de nós se não fosse, né? Ai de nós. Então, mais do que um código de ética, talvez isso aqui seja uma identidade dos súditos do rei, né? Mais do que só um código de ética. Código de ética, qualquer um é capaz de obedecer e cumprir e ser daquele jeito, né? Aqui ele está dizendo que os súditos desse reino são assim. Isso aqui São características dele. faz parte da natureza, dos atributos do reino, né? Então, Não tem, Joás, em nenhuma empresa, ninguém aqui nesse mundo não tem um padrão de excelência que se compara a esse que Jesus falou. Não tem, não tem. Só para os irmãos que estão em casa perceberem a profundidade desse texto e a identidade do cristão aqui. Um ensinamento tão prático, né? E tem muita gente que passa e lê, até passa batido em textos como esse, né, pastor? Ignora, lê de qualquer maneira e não percebe a profundidade de textos assim. É interessante aqui a relação entre os 2 versículos. Aqueles que se deixam ser instruídos por Jesus, Verdade. esses serão felizes por alcançar o prometido. E o que é prometido aqui? Descanso para as almas, a terra, né? Herdarão a terra. o pastor Gilberto deu o subsídio exegético aqui, né? Aparece 5 vezes, né, no Novo Testamento essa palavrinha e assim, pitocos, né? Ela tem um sentido de, na literatura clássica, né, nos gregos clássicos, ela tem um sentido de alguém que se agacha, né? Muito usado pelos filósofos da para época. receber alguma coisa, alguém que se dobra, né? Alguém. Verdade. É esse tipo de humildade. Esse tipo de humildade de reconhecer a grandeza que está no outro, né? Eu não sou o grande, o bom, o maior, né? Sempre tem o outro que é em muitos aspectos e muitas vezes maior do que eu, né? Então, diante de um maior do que eu me dobro, né? Eu me agacho. E olha que interessante, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, de Paulo e tudo mais, dos apóstolos do Novo Testamento, eles falam isso, pastor Eliseu. Considerai os outros superiores a vocês mesmos. Isso é um exemplo. Na verdade, é o próprio Paulo, inclusive no capítulo 3, né, que o senhor mencionou de Filipenses, né, cada um considere uns aos outros, né, os outros como a si mesmo. Verdade. Né, superiores como a si mesmo. Exatamente o texto que fala da humildade de Jesus. Aí ele cita o exemplo, né, Filipenses 2 e 3, né? Cada um considere
os outros superiores a si mesmo. Aí logo adiante no versículo 5, ele começa citando o exemplo de Jesus, né, que não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo Deus, né, não teve nenhum sentimento de usurpar o direito, mas humilhou-se e aniquilou-se até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Como que humildade é importante, né? Aquela primeira se opõe à soberba, né? E essa segunda se opõe à arrogância. Eu, como cidadão do reino dos céus, eu tenho que me opor à soberba e à arrogância. Aí eu tenho as duas formas de humildade. Interessante Glória a que Deus. quando você disse, o professor Joás diz a respeito de se inclinar, olha um texto que eu achei e eu cheguei a anotar aqui também, fala: a mansidão é a entrega a Deus, a submissão à sua vontade, o preparo para aceitar o que quer que ele possa oferecer e a prontidão para assumir a posição mais baixa. Interessante, né? Porque é justamente a questão de se prostrar, de reconhecer o senhorio de Deus sobre nós. Glória a Deus. E Paulo vem falando sobre isso, pastor. Um negócio muito interessante. Quem reconhece, age dessa forma. Quem reconhece, age dessa forma. E quem não reconhece, vai ter que agir assim também. Por isso que ele diz que todo joelho, né? Exatamente, pastor. Porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele ainda faz questão, né? Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito magnífico, isso é muito bom. Glória a Deus. Exatamente pela atitude de Jesus. Né? Exato. O que vai acontecer no final é porque Cristo humilhou-se e humilhou até a morte de cruz. Glória a Deus. Joás, é impressionante a gente estudar um texto como esse, né? É rico, né? Muito rico. Todo crente devia meditar sobre cada um desses versos aí. Glória a Deus. Com mais profundidade. Vamos para frente, então? Nosso tempo está quase. Vamos lá, pastor. Antes de passar aqui, é interessante assim, ver a diferença que aquele que é humilde, que aceita essa posição, e o mundo que não aceita. Dos mansos é dito que eles herdarão a terra. Daqueles que têm essa mansidão. Deles é dito, ou deles será, ou eles vão herdar a terra. O mundo acredita que o caminho para vencer é fazer valer os seus direitos. Aí começam as guerras, não, eu tenho que vencer, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E o próximo, como diz o outro, para mim não faz diferença. Então, o mundo, ele acredita que o caminho para vencer é fazer valer os seus direitos, mas aqueles não, que são mansos, aí já é diferente, já não é os seus direitos, é os direitos de Deus sobre a vida dele. Aí sim eles se tornam mansos e herdarão a terra. É fantástico isso, porque há um contraste muito grande daqueles que têm Cristo e os que não têm. Isso puxa a próxima. Por isso que é super interligado isso aqui, né? Interessante, já puxa a próxima. E o próximo está no versículo 6, pastor. Vamos aproveitar que o senhor está nesse gancho aí, vamos ler. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O senhor começou, dá sequência. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Essa questão de os que têm fome e sede de justiça, não é simplesmente essa justiça aqui, porque essa justiça aqui é um trapo de imundície. Nós estamos falando de uma justiça eterna, a justiça de Deus, que tem uma balança fiel, né, pastor Elton? Essa justiça que, no seu sentido mais puro, né, que está lá no texto original, é a justiça no sentido de não é justo que eu tenha 5 sapatos e os outros tenham nenhum, né? Então eu vou ficar com um e doar os outros 4. Assim eu promovo justiça, porque o justo é que todos tenham, né? Isso não tem que ter cuidado para não partir para aquela posição, né, política mais assim, né, complicado. Não é disso que Jesus está falando, mas justiça é se comover com a injustiça do outro, né? É se colocar no lugar do outro, né? Não é fazer valer o meu direito, que o pastor falava,
né? É fazer valer o direito de todos, é olhar para o outro e entender que ele também tem direitos, né? Ele também tem necessidades que precisam ser supridas, né? E se eu tiver condições de fazê-lo, né, de suprir suas necessidades, eu devo ser um canal de Deus, um canal do reino para promover o reino, né, promovendo a justiça, né, fazendo com que aquela pessoa seja suprida na sua necessidade. O apóstolo Tiago, né, Tiago falou muito disso, né, de olhar para a necessidade do outro e não despedir ele se eu tenho condições de suprir aquela necessidade. É interessante que para ter fome e sede de justiça, tem que ter um novo nascimento, não tem? Agora, olha que interessante isso aqui. Um dos primeiros sinais de vida de um bebê normal é ter fome. Um dos primeiros sinais, quando ele nasceu, é ter fome. Agora, sendo assim, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele tem que ter fome e sede agora de justiça. Né? E eu acho muito importante até colocar uma situação seguinte. Por exemplo, não é que não tenha alimento. Não é que não tenha alimento para que a pessoa se alimente, que é a palavra de Deus. Porque essa justiça, essa fome, né, de justiça, que é o desejo de satisfazer-se espiritualmente falando, só é possível ter se o indivíduo estiver plenamente saudável. E a gente está vivendo um período, pastores e professor Joás, que a gente tem alguns extremos. Por um lado, nós temos um evangelho que não alimenta as pessoas. Por um lado, nós temos um povo aí que não alimenta espiritualmente o seu rebanho. Por outro lado, nós temos algumas pessoas também que não estão saudáveis, doentes, precisam serem tratadas. Porque fome de justiça é algo que eu diria quase que insaciável, é um desejo insaciável de se encher. Assim como o pastor Eliseu, inclusive, colocou aqui, que o bebê, o primeiro sinal de vida é que ele tem vontade de se alimentar mamando, né? Especialmente o leite materno, e Paulo vai falar depois, lá na frente, sobre o leite materno. Alguém novo, convertido, que passou pelo novo nascimento, é preciso que tenha esse desejo, esse instinto de se alimentar. E eu pontuo mais uma vez, nós temos 2 pontos que são importantes a serem observados. Por um lado, nós estamos alimentando o rebanho. Esse rebanho, essas pessoas estão saudáveis. Nós geramos nessas pessoas desejo de justiça, fome de justiça. E é bom você que está nos ouvindo, não é? Refletir o que está sendo ensinado na sua igreja, no templo da sua igreja, nas terças, nos domingos, porque isso precisa gerar na gente fome, desejo, e a partir do momento que a gente vai perdendo esse desejo, essa fome por justiça, essa fome por coisas espirituais, nós vamos ficando cada vez mais raquíticos. Se por um lado nós temos alguém que está alimentando o rebanho, nós temos o alimento sólido, e por um lado temos um grupo que não quer, ou ele está doente literalmente, ou está faltando alimento, comida na mesa, né? Eu queria pontuar isso exatamente por causa desse desejo, essa fome, essa sede de justiça por coisas espirituais. Eu vou pontuar um negócio aqui, pastor Elton, muito interessante. O seguinte, esse texto aqui na íntegra, essa fome e sede de justiça, o texto aqui no original se aplica a uma integridade, Sim. a um caráter. Abrir mão da sua Coisas razão. espirituais, né, Isso, pastor? exatamente, abrir mão da nossa razão em função do outro. Tá? O texto, vamos falar assim, do que se aplica na íntegra aqui nesse texto.
exatamente por falta desse ensinamento básico e por queimar essa etapa, por queimar essa fase desse aprendizado, aí vem as heresias, aí vem os contratempos. Lamentável. Eu falei de Tiago aqui, se você ler os 6 primeiros versos do capítulo 5, né, da carta dele, você vai ver que, diante disso que nós estamos falando aqui, o cidadão do reino ele deve se empenhar, né, em promover o que falta para suprir, né, a necessidade que aquele necessitado tem, mas essa necessidade deve ser suprida correspondendo aos méritos daquela pessoa, né? Não é uma e Paulo vai trazer muito isso nas suas cartas também. Não é dar alimento ao que tem fome, mas não está preocupado em trabalhar, né? Não trabalha, também não coma, né? Ele fala isso, né? Porque senão a gente pega uma posição política que não é muito saudável, né? Então sim suprir a fome do outro, mas de acordo com os méritos, né? Essa pessoa ela tem condições de trabalhar, ela está com fome, mas ela tem condições de trabalhar para suprir a sua necessidade de comida, né? Fome e sede de justiça. A justiça é isso, né? Que todos tenham o correspondente aos seus méritos. Tem pessoas que merecem estar bem financeiramente e não estão, né? Porque elas são injustiçadas, né? Um cidadão do reino que percebe isso devia fazer algo para que essa necessidade seja suprida, né, para que essa justiça seja efetivada. É isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem na história que exemplificou muito bem isso aí que você acabou de falar. Dr. Martin Luther King brigou muito por essa questão aqui. Nós estamos falando de uma questão histórica, tá? Que pode se aplicar a esse contexto aqui. Alguma observação, pastor Eliseu, dentro desse texto aqui, desse versículo? Tem. Interessante que se Jesus estivesse promovendo aqui a solidariedade humana como requisito para se alcançar a verdadeira alegria, ele não teria protocolado um veemente protesto aos seus ouvintes, quando ele fala lá, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que é o que o Joás falou há uns minutos atrás aí, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Integridade, né, pastor? Peraí, porque se os fariseus e os escribas só tinham uma capa, e se a nossa justiça não exceder a deles, que a deles só é aparente, não, a nossa tem que sair do interior, a nossa tem que nascer dentro de nós. Mas a integridade vai produzir isso. Vai produzir isso. Então, eu acho isso interessante, porque Jesus aqui confronta eles, ou nos confronta, aliás. Né? Vos digo, se a vossa justiça não exceder a deles, não vai herdar não vai chegar lá não. Verdade. Olha bem, nosso tempo, pastor, já está mandando a gente parar, mas vamos ler pelo menos mais um versículo aqui para a gente fechar esse assunto? Sim. Podemos? Bora. Vamos lá, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bom isso aqui, né, Joyce? Os misericordiosos, né, são aqueles súditos do rei que se deixam, né, eles se permitem serem afetados pelo sofrimento do outro, né? Ele percebe a miséria do outro e traz aquela miséria para dentro dele, para o coração dele, né? Ou ele faz o caminho inverso, ele põe o coração dele na miséria do outro que ele está percebendo, né? Muitas vezes é o caminho inverso. Então, o cidadão do reino, né, o cidadão dos céus, ele tem essa índole, né, de não deixar de lado o que sofre, né, passar batido, né, diante do sofrimento alheio, né. Ele se preocupa com o sofrimento alheio e, se ele puder aliviar esse sofrimento de alguma forma, ele vai fazê-lo, né. Completando o que o Joás está dizendo, o seguinte: ele não só aplica o coração na miséria, como ele procura meios para sanar o sofrimento. Eu acho muito importante quando Jesus, no seu ministério terreno aqui, por exemplo, se você observar bem, nada do que atraía Jesus atrai a gente. Rapaz, é impressionante. Jesus era atraído pela miséria alheia.
quando ele olha a multidão, ele diz que a multidão, ele sentiu-se tocado de íntima compaixão pela multidão, porque eles andavam como ovelhas errantes, que não têm pastor, e aplicava o coração na miséria humana e solucionava. Porque uma coisa, somos nós, às vezes falamos, nossa Deus, coitado, né? Está sofrendo demais. Mas o que nós, que pertencemos ao reino de Deus, promovemos para sanar esse sofrimento? O que fazemos, né? O que a gente está fazendo? Porque uma coisa é aplicarmos o nosso coração lá apenas na teoria. Mas o que Jesus está falando é o seguinte, que os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Se eu quero que Deus aplica o coração dele na minha miséria, qual é o caminho? Aplicar o meu coração na miséria alheia. É isso que está dizendo. Ele diz que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quando é que Deus aplica o seu coração na minha miséria? Quando eu aplico o meu coração na miséria do outro e tento saná-la, resolvê-la. Pastor Eliseu, volto em Filipenses 2,5. Parece que está sendo uma temática aqui, né? Paulo falou, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que predominava no coração de Jesus é um sentimento de misericórdia por um povo que não tinha pastor. Por várias vezes ele falou isso. Por várias. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos. Muitas vezes ele falou de misericórdia, como um povo que, como ovelhas que não tem pastor. Esse sentimento, ele era assim, real no coração de Jesus. E Paulo vem falando, e o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. Ó, esse sentimento precisa estar presente no coração de vocês. E esse sentimento precisa materializar em função de outros. Verdade. É interessante que a Bíblia ela dá o exemplo daqueles que usam de misericórdia, mas também dá o exemplo daqueles que não usam de misericórdia. Se a gente for olhar a questão, por exemplo, da parábola do credor incompassivo, né, nós vamos ver lá que Lucas 18, 23 a 35, nós vamos ver que ele não agiu de misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também vai falar da parábola do bom samaritano, que eram inimigos e, de repente, usou de misericórdia. Nem conhecia, né? Era seu inimigo. Aí é que entra o exemplo fantástico da misericórdia. Eu não posso usar de misericórdia só para aqueles que são meus amigos, ou só para aqueles que me amam ou estão do meu lado. Não, eu tenho que ter essa misericórdia, mesmo com aquele que não é meu amigo, com aquele que já declarado talvez até meu inimigo. Uma coisa, pastores, nós já estamos, né, já para concluir, mas uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte: quando é que se usa essa misericórdia? É quando alguém pede misericórdia? Não é necessário. Quando você observa Jesus no seu ministério terreno, apenas de olhar e ver alguém precisando de misericórdia, ele era movido a sanar o problema daquela pessoa. Quando você vê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, registrando o fato da viúva de Naim, que havia perdido seu filho, Jesus está chegando na pequena cidade de Naim, uma multidão está saindo, e ele diz que, e vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. Que às vezes nós ele não procurou, não pediu. Quando pede, a gente ainda arruma algumas desculpas, não é? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E para Ele ter misericórdia de nós, segundo o que nós estamos estudando, é preciso ter misericórdia. Não é? Quase sempre nós olhamos, por exemplo, oração respondida, não é? Quando o próprio Jesus ensina que para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Para alcançar misericórdia, a gente precisa ser misericordioso.
E por aí vai. A vida cristã é uma vida de... Para a gente receber é preciso doar, é preciso, né, mostrar que a gente vive esse evangelho, que a gente tem essa justiça, essa fome de justiça, que a gente usa de misericórdia, porque senão não seremos alcançados, né, pela misericórdia. Simone falou um negócio que agora aqui no chat muito interessante. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos ver a necessidade do outro. Foi isso que Jesus fez, tá? Sim, sem alguém pedir. É isso que me chama a atenção. Isso é lindo, rapaz. Lindo, Jesus não esperava. Diversas vezes, Jesus entra na sinagoga para ensinar. Chega lá e ele vê um rapaz, um homem que está com a mão mirrada. Só de ver, o homem não pediu nada. A mulher encurvada, me parece capítulo 9 de Lucas, ou 8 de Lucas, parece que o 9. A mulher estava encurvada há 18 anos e Jesus, vendo a mulher, teve compaixão. Ela não pediu, então não é necessário ninguém te pedir nada para que você tenha misericórdia. Você precisa aplicar o seu coração, né? Nós precisamos aplicar os nossos corações na miséria humana, na miséria alheia, e com certeza nós seremos recompensados. Vamos alcançar a misericórdia da parte de Deus. Glória a Deus. Pastor, nosso tempo já Acabou. findou, né? Findou. Vamos deixar esse próximo assunto aqui para uma outra oportunidade? Sim, Acho claro. que o nosso tempo findou e a gente não... Nós paramos aqui na questão da misericórdia. Exato, Ainda tem o versículo versículo 7, 8, né? 9, né? E o 10 aí, que depois dá para... Dá para fazer um outro Talvez estudo, né? terminamos esse Aham. capítulo 5 aqui, aliás, esses versos aqui, já entrando aqui nos discípulos aí, como sal da terra, como luz do mundo. Verdade, verdade. E deixa eu completar aqui, então, Fica à que aí vontade, eu pastor. já encerro a minha fala aqui, e eu quero encerrar com... Nós não estamos encerrando aqui por completo o sermão das bem-aventuranças, mas eu quero encerrar aqui com o versículo de número 12, a parte A. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Deus abençoe cada um de nós. Pastor Ari falou aqui outra vez, pastor, um negócio muito interessante, né? O próprio Jesus fez isso, chorar com os que choram. Além de, né, voltar de novo lá em cima no chorar, né, porque eles serão consolados, Versículo 4. aplica também a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Jesus é fantástico, né, pastor? É até Deus, né? Isso é muito maravilhoso a gente pensar nisso. Vamos nas nossas considerações. Professor Joás, vamos lá. Vamos fechar aqui o nosso estudo. De todas esses 12 versos que a gente leu, né, há uma palavrinha ou duas, né, pelo menos, um conjunto de palavras aí, bem-aventurados, né? A gente está falando disso, né? Aparece 8 vezes e a gente não definiu o que seja, né? O termo tem a ver com felicidade. Exato. E é uma felicidade assim tão plena, tão completa, que independente da escolha do sujeito, de para qual lado ele vai terminar com felicidade. Né? Esse é o sentido da palavra. Né? Ela vem do hebraico ashrei, né? Que é uma felicidade plural, né? Significa exatamente isso. Para onde o sujeito vai, as escolhas que o sujeito faz, aquilo que o sujeito diz, pensa, né? A forma como ele age, tudo redunda em felicidade, né? Então isso é traduzido como bem-aventurança, né? E felicidade, dizia Aristóteles, né, que é eudaimonia, né, é a finalidade maior, né? Ele dizia que a vida ela é definida por meio e fim, né? Tudo é um meio para uma finalidade específica, né? E ele dizia que a felicidade é a finalidade maior, né? Nós existimos, nós vivemos para felicidade, né? E há pessoas que passam uma vida inteira sem entender o significado disso. Com os cidadãos do reino não é assim. Deixa eu só, Glória a Deus. eu falei que era a última E essa fala felicidade é Pastor. independente das circunstâncias, né? Eu falei que era a última fala minha, mas o Joás tocou num negócio que eu achei interessante e eu anotei que eu preciso falar. Isso é bom, pastor. Felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. É o estado permanente da perfeita satisfação e plenitude somente alcançado pelo sábio,
E aí que igual o salmista, né? O primeiro livro aqui, o primeiro Salmo primeiro aqui, ó. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos homens, né? Que não se assenta à roda dos escarnecedores. Esse cara é feliz. E a felicidade dele tem uma razão de ser. Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós vamos ficar aqui a noite Seu prazer inteira. está na lei, seu prazer está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. É por isso que ele é feliz. Justamente. É fantástico. A Bíblia é muito linda. Pastor Wellington. Eu encerro aqui, né? Nós estamos igual pastores assembleianos mesmo. Estamos quase Não é? terminando. Né? Isso é coisa de assembleiano. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui pelo convite, pastor Gilberto, na pessoa do pastor presidente, né? Que direcionado pelo nosso pastor presidente, fui convidado. Muito obrigado. E eu quero mandar um abraço aí aos irmãos do bairro Esplanada. Sabe por quê? Porque alguns já me mandaram aqui mensagem. Eu quero mandar um grande abraço a vocês e um abraço a todos os irmãos que estão em sintonia conosco, tá bom? Você precisa fazer exatamente o que está escrito aqui, cumprir isso aqui, para que de fato você seja considerado cidadão deste reino, amém? E assim você vai ser completamente consolado, vai herdar a terra, vai continuar feliz, satisfeito, tendo paz, independente da circunstância, vai obter misericórdia, vai ver a Deus e por fim será chamado filho de Deus. Essas são as recompensas das e as bem-aventuranças que o nosso Senhor Jesus disse nesse grande e lindo sermão. Obrigado, pastor. Amém. Pastor, eu quero terminar falando o seguinte, eu gosto muito de hinos, eu gosto de música, e tem um conjunto aí bem antigo, Dedos de Davi, Você lá não do cantando, sul. pastor, tá Só não bom. cantando, pastor, nós vamos encerrar mesmo, tá? Cantando, nós vamos encerrar mesmo, viu? Mas tem uma canção deles que conclui isso aí, Joás, Felicidade. Vou falar só uma estrofe aqui, não vou cantar, claro, mas essa estrofe é muito interessante. Diz assim: felicidade é ter Cristo ao meu lado, e por Ele ser guardado, ter o meu nome escrito no céu, meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus, quando morreu naquela cruz, e assim, muito feliz sou eu. É isso aqui, fechamos. Pastor Eliseu, está com o senhor, ore por nós, nos despeça. Joás puxou o assunto de felicidade aqui, foi muito bom, tá? Fechamos aqui esse assunto de hoje, graças a Deus. Amém. Vamos encerrar, então. Quero agradecer a todos que participaram conosco, né, desse bate-papo aqui, eu achei muito interessante. Permitindo o Senhor, nós vamos continuar aqui, podemos, né, continuar, ou talvez um outro assunto, e nós vamos falar do amor de Deus, da grandeza do reino de Deus. Eu quero orar com você, e lembra daqueles que estão doentes, viu? Não esqueça deles. Vamos interceder uns pelos outros, e o Senhor Jesus vai encher os nossos corações de esperança. Amém. Então ora comigo. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, por esses momentos que o Senhor permitiu, que nós viéssemos aqui à casa do Senhor, ó Deus, estudarmos a Tua palavra, transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Espero, Senhor, e tenho certeza que o Senhor, através das nossas vidas, tem alcançado muitas pessoas, e que esta palavra tem entrado no coração dos Teus filhos, ó Deus, dentro dos nossos corações, para que nós possamos exercer ou colocar em prática, Deus, aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Nos ajuda, nos orienta, nos dê a Tua graça, a Tua paz. Guarda-nos na Tua presença, Senhor. Dá-nos uma noite feliz, um sono tranquilo. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja para a glória e honra do Teu santo nome a nossa existência. Tudo que fizermos, ó Deus, seja para o Teu louvor, para a Tua glória. E nós te louvamos e rendemos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos ao Senhor. Amém e amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce santa comunhão do Espírito Santo seja com todos. E você diz comigo, amém e amém. Glória a Deus.